Olá, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje estarei tratando sobre um tema importantíssimo para os aposentados e pensionistas do INSS, que é o 14º salário, e o posicionamento do atual governo Lula sobre esse tema. Peguei como fonte de informação um jornal online, Notícias Concursos, que trouxe essa notícia. E eu estarei aqui lendo e fazendo os devidos comentários. Começa o título: Governo Lula se posiciona quanto à liberação do 14º salário do INSS, que é um tema que os aposentados e pensionistas já esperam há algum tempo. A ideia era liberar um salário extra aos segurados da autarquia, enquanto o pagamento do 13º salário era antecipado. Porque frequentemente ao longo desses últimos anos, o 13º salário tem sido antecipado. E a intenção é justamente dar um salário extra, que é o 14º salário. No entanto, mesmo o adiantamento do abono natalino tenha ocorrido até o ano de 2022, o 14º salário não foi liberado. Sim, é o que nós sabemos na realidade até o momento. A antecipação do 13º salário tem sido feita, mas esse abono, o 14º salário, não ocorreu até o momento. E a notícia continua assim. Em 2020, foi apresentado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 4.367 de 2020, que prevê o pagamento de um 14º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. Na época, o país estava sendo bastante impactado pela pandemia Covid-19. Então, no período da pandemia que surgiu esse tema do 14º salário. A ideia era liberar um salário extra aos segurados da autarquia, enquanto o pagamento do 13º salário era antecipado. Naquele momento, a intenção era aumentar o fluxo de receita, até para aquecer novamente a economia, antecipando o 13º salário e acrescentando mais um salário, no caso o 14º. O 14º salário não foi liberado, estando em trâmite na Câmara dos Deputados até os dias atuais. Então, temos um projeto de lei relacionado a esse tema. Vamos ver aqui o que mais traz essa notícia de forma que seja importante para os aposentados e pensionistas. Vale adiantar que a proposta chegou a receber aprovações de algumas comissões, mas voltou a estaca zero em 2023. Isso significa que para ter alguma chance de ser liberada, é preciso que o texto passe novamente pelos deputados, senadores no Congresso Nacional e, por fim, a sanção pelo presidente da República. O que acontece? Tem um projeto de lei e ele tem que ser aprovado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelos senadores, que isso compõe o Congresso Nacional. E depois disso ser sancionado pelo presidente da República, o atual presidente. Vamos continuar aqui. Agora chega o ponto importante. Governo Lula e o 14º salário do INSS. Porque nesse ponto vai estar destacando o posicionamento do governo sobre esse tema, se vai ter um esforço para que isso ocorra. Diz assim: o projeto foi apresentado durante o governo anterior. Desse modo, muitos segurados do INSS estavam contando com a liberação do 14º salário. Contando com a liberação do 14º salário, poderia acontecer no mandato atual. Todavia, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, adiantou que isso não deve acontecer. Então já temos um posicionamento que de repente não ocorra com tanta facilidade. Isso porque não há recursos o suficiente que possibilite o pagamento do salário extra. O 14º é mais difícil porque é um peso muito alto. Não posso agarrar os céus com as mãos, segundo a palavra do ministro. Tem uma realidade muito difícil, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão o governo não aguenta. Segundo o ministro, nessa notícia ele informa que não tem receita suficiente para comportar o pagamento do 14º salário nessa atual gestão. Vamos ver se ele traz mais alguma informação que seja relevante. Não, então o ponto focal dessa notícia é o quê?
Posicionamento do atual governo e o 14º salário. O ministro deixou claro que o governo não tem receita suficiente para pagar esse salário extra para todos os aposentados e pensionistas. Até esse momento, temos um projeto de lei que está tramitando, mas o governo já sinalizou que não tem receita para cumprir com essas obrigações. Novas atualizações sobre o tema estarei trazendo aqui no canal. Até o próximo vídeo.